Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do Centro Espírita Vicente de Paulo, o Evangelho Online, deste domingo. E hoje nós vamos receber como expositor o nosso amigo José Jorge, que ele vai nos apresentar e expor a respeito da lição 48. Operaremos fielmente, lá do livro Vinha de Luz. Então, convido a todos neste momento para que a gente possa serenar as nossas mentes, fechando os nossos olhos para aqueles que assim quiserem, e que tenhamos condições agora, nesse momento, de buscar uma boa sintonia, de levarmos o pensamento até nosso Mestre Jesus, amparados pela espiritualidade que orienta este grupo, essa reunião de pessoas do Evangelho online. E assim rogamos as bênçãos de nosso Mestre Jesus a envolver todos nós neste momento. Que assim tenhamos condições de manter o foco dos nossos pensamentos, da nossa vontade, aqui nesse grupo de estudo, nesta reunião de hoje. Que tenhamos condições de compreender, amparados pela espiritualidade, as lições da noite. E assim pedimos também que nosso mestre envolva o expositor de hoje, o nosso amigo Jorge, para que possa serenar a sua mente, para que possa alcançar os seus objetivos, diante de toda a preparação que teve para a exposição de hoje. E rogamos assim, mais uma vez, bênçãos a nos envolver nesta noite, que possamos manter uma boa sintonia, o ambiente fraterno, de amor, envolvendo a todos nós nesta noite do Evangelho Online. E em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades do Evangelho a partir de agora. Assim seja. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite, cumprimentando aqueles que ainda não cumprimentei. Nós possamos ter, então, uma noite feliz. E a lição de hoje é uma lição muito séria, como todas aquelas que nós estamos acostumados a ouvir de Emmanuel. Mas é uma seriedade muito mais urgente. Cooperemos fielmente, a lição 48, Vinha de Luz, proporciona para nós uma reflexão muito séria. E eu peço a permissão de vocês para fazer a leitura dela, porque pode ser que algumas das pessoas não tenham feito a leitura ainda. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais pausada, para a gente sentir cada detalhe da mensagem de Emmanuel. E começa dizendo: pois somos cooperadores de Deus. Está na carta de Paulo, em Coríntios 3,9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã. Como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas de discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida, filhos esbanjadores ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis,
ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho da nossa tarefa humilde. Como podemos perceber, então, a lição é forte. Quando fazemos essa leitura pausadamente, sem pressa, podemos sentir, em algumas colocações de Emmanuel, a intensidade, a gravidade da mensagem, como se fosse um apelo do benfeitor ao bom senso e à razão daquele que se diz seguidor de Jesus, seguidor do Cristo. Eu vou contar uma pequena história. Havia um grande canteiro de obras, vários trabalhadores executando variadas tarefas. Um caminhante que passava por aquele local vê um trabalhador assentando tijolos. Estava levantando um muro. Curioso, o caminhante se aproxima do trabalhador e pergunta a ele o que é que vai ser edificado naquele lugar. O trabalhador simplesmente responde que não tem a menor ideia do que vem a ser aquela obra. Diz apenas que foi contratado para assentar tijolos. E era isso que ele estava fazendo. Não tinha nenhuma informação. O curioso caminhante agradece e segue o seu caminho. Alguns metros adiante, vê um outro trabalhador também assentando tijolos na mesma obra. Era uma obra muito grande, também levantando o mesmo muro, só que em outra posição. Se aproxima, cumprimenta e faz a ele a mesma pergunta. Bom dia, o senhor poderia me dizer o que será edificado aqui? Aquele senhor, solícito, responde com alegria. Ah, meu amigo, aqui vai ser edificada uma igreja. Não vejo a hora de acabar. Será uma edificação maravilhosa. Ficarei muito feliz em poder dizer a todos que ajudei a construir a casa de Deus. Dois trabalhadores realizando a mesma missão. Um totalmente indiferente, sem a menor ideia do que estava fazendo lá. Outro totalmente comprometido, demonstrando responsabilidade e conhecimento do serviço que executava. Dessa maneira, então, em particular, a nós espíritas, porque já conhecemos os ensinamentos que a doutrina contém, e por conhecer esses ensinamentos, Jesus disse que a quem muito sabe, muito será cobrado. Então a mensagem é mais diretamente dirigida a nós, embora ela seja dirigida para a humanidade. Mas nós estamos numa doutrina espírita e nós estamos relembrando ensinamentos espíritas. E porque sabemos, então, qual é a proposta do Espiritismo para a humanidade. Sabemos também qual é a nossa finalidade nesse planeta, a nossa responsabilidade e por que estamos aqui. E sabemos também que estamos aqui para trabalhar e renovar os nossos sentimentos. É essa a nossa finalidade. E é num processo de relação, um processo de cooperação entre os homens, num esforço individual para que esta relação seja pacífica e amorosa, permitindo assim que a nossa renovação e a consequente evolução se concretize. A nossa tarefa como cooperador de Deus, então, é trabalhar pela nossa evolução espiritual, construir o nosso destino, desenvolvendo em nossa intimidade as qualidades adormecidas nas sementes das virtudes que já trazemos em nós. O dar, o ajudar, oferecer, receber, agradecer, cooperar em todos os sentidos. É o único meio para que essa evolução ocorra. Mas ela só vai ocorrer na medida em que essa cooperação estiver sendo realizada com sinceridade.
Por isso, cooperemos fielmente, cooperemos com fidelidade. Nós somos a mão de obra de Deus, a ferramenta na construção do reino divino, que já foi anunciado por Jesus quando esteve aqui há 2000 anos. E essa é mais uma lição digna de Emmanuel, porque ao final ele nos convoca a uma reflexão muito séria, profunda, inadiável. Nós podemos perceber nas palavras dele ao final. Porque podemos também imaginar o que já sabemos, que o Espiritismo não veio trazer nada de novo. Apenas recordar o que Jesus já disse. Significa dizer, então, que Jesus está repetindo os ensinamentos pela segunda vez e que já passou 2000 anos. Então, temos que considerar que se nos encontramos na condição de cooperador de Deus, então que sejamos cooperadores fiéis, sinceros, conscientes de qual é a nossa obrigação como espírito. Essa é a mensagem que a lição nos passa. Deus visita a criatura pela própria criatura. E essa visita de criatura para criatura acontece a todo instante, em todos os momentos da nossa existência. Porque o mundo é a nossa oficina de trabalho. É o laboratório da nossa renovação. Muitas vezes, e aí é que nós erramos, nós ficamos presos, limitados ao entendimento de que cooperar é apenas um comportamento aparente, isolado, que devemos ter em relação ao outro que se apresenta com dificuldades. E aí, a primeira providência que nos vem ao pensamento é aquela que tomamos toda vez que buscamos amenizar a dor e o sofrimento do irmão necessitado com ajuda material. Não vai aqui, e é bom que se diga, nenhuma condenação a esse comportamento de fornecer ajuda material. Não é isso. É importante essa ajuda, demais importante, porque só sabe o valor de uma ajuda material aquele que passa pela dificuldade, pela necessidade. E nós temos sim obrigação de fazer essa ajuda a qualquer que esteja necessitado dessas situações. Necessidade de alguém, ou mesmo de um pai ou uma mãe que muitas vezes se vê na agonia de não ter nem mesmo um pedaço de pão para oferecer ao filho que pede comida. Temos sim a obrigação de ajudar nesse sentido. O que não podemos esquecer é que se não houver amor, é apenas rotulagem. Se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. É outro item que Emmanuel nos traz. E nós sabemos que são os devedores onde nós nos inserimos. E os ignorantes, que já não é o nosso caso, que mais necessitam de trabalhar pela própria melhoria. E aqueles que já não são mais ignorantes, mas que ainda não assimilaram a mensagem na sua integridade, quanto a nós, não podemos mais nos considerar ignorantes, mas devedores, sim. Todos somos. Todos, não há quem não seja neste planeta. E se aqueles que assim se consideram não estiverem dispostos a realizar alguma obra voltada ao bem, em razão dessa justificativa, de que maneira esses companheiros de jornada irão se redimir? Ou estão esperando se transformarem em anjos para poder ajudar? É o que parece. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino, cultivando o bem, eliminando o mal, fazendo a luz onde a treva domina. E nós já somos capazes de iluminar caminhos.
Nós já temos essa capacidade, essa possibilidade. Assim como ainda continuamos com os nossos caminhos sendo iluminados por aqueles que estão adiante de nós, os nossos espíritos amigos, aqueles que estão nos ajudando, colaborando com o nosso crescimento. Podemos conduzir harmonia nas zonas que estão em discórdia, ajudar a ignorância com esclarecimento fraterno, aprendendo a instruir sem ofender, sem machucar, instruir sem ferir. E ele diz depois: seja o amor ao próximo a nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Nesse ponto, nós podemos demorar um pouco mais para entender essa colocação de Emmanuel, porque essa expressão se vale para nós uma reflexão mais profunda quando ele nos fala do amor. O mundo é a nossa oficina de trabalho, como já falamos, o nosso laboratório para o desenvolvimento da vida e, consequentemente, do amor. E não há lugar melhor no mundo para se desenvolver esse amor do que o ambiente sagrado do lar. É nele, no ambiente sagrado do lar, que cada um de nós vai revelar aquilo que já está revelado, aquilo que já não é mais segredo da nossa intimidade na família, porque nele manifestamos aquilo que realmente somos. E já que estamos falando de amor, que é o que o Criador das nossas vidas espera de cada um de nós, para que sejamos considerados cooperadores fiéis nessa criação. Para que possamos falar de amor, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. Nós entendemos e temos aprendido que o amor é o mais sublime dos sentimentos. E que eu só vou amar quando for espírito bem evoluído. Ouvimos muitas vezes e muitas vezes que Deus nos criou por amor. Ouvimos também que Jesus veio até nós por amor. Que até mesmo morreu da maneira mais infame, sem esboçar a mínima reação de contestação pelo crime que se praticava contra ele, por amor. E mais, perdoou seus algozes no momento derradeiro, por amor. Temos então o amor como sendo a manifestação mais elevada e sublime que se pode imaginar e alcançar, e que somente as almas mais elevadas são capazes de manifestar. Então, como podemos amar e ser cooperadores fiéis de Deus? Nós, que ainda estamos próximos da animalidade, se o amor é o objetivo final da alma, como podemos amar? Se ainda estamos nos construindo, se o amor é o objetivo, percorrendo um caminho evolutivo longo e distante do nosso objetivo. O amor ainda está distante. Como posso amar? A resposta é simples. O amor não nasce pronto. Ninguém passa a amar de repente, de um momento para outro. O amor é uma conquista diária, na medida em que vamos sendo benevolentes, indulgentes, perdoando e agradecendo. São esses exercícios diários a todo instante de benevolência, de indulgência, de perdão e gratidão, que nos conduzirão ao amor. E também é certo que um dia amaremos sem qualquer impedimento. Seremos totalmente amor. Mas se ainda não somos totalmente amor, por que Emmanuel recomenda que amemos? É porque nós já somos capazes de oferecer pedaços de amor. E são esses pedaços de amor que faz com que a família seja o lugar mais apropriado para a manifestação desse sentimento. Mas enquanto não amamos completamente, que nos esforcemos com todas as forças do nosso coração em doar esses pedaços de amor que carrego dentro de mim, alimentando sempre para que ele cresça cada vez mais
até que um dia ele se manifeste inteiramente em todas as nossas atitudes. Eu já consigo manifestar esse amor quando agradeço a Deus pela vida, porque estou sendo sincero. Quando me emociono pelo choro de uma criança que chora de fome, eu estou sendo sincero, estou manifestando amor. Quando admiro a beleza da flor, e quando consigo ver a grandeza de Deus ao olhar as estrelas, eu estou manifestando amor, porque isso está saindo com sinceridade do meu coração. Então eu posso dizer que amo sim, embora em pedaços, um pouquinho de amor aqui, um pouquinho de amor ali. Eu já tenho pedaços desse sentimento sublime que conquistei durante essa trajetória de milênios, chegando até onde cheguei. Esse sentimento que é o objetivo da alma mais elevada. Quantas pessoas estão oferecendo seus pedaços de amor em socorro de todos aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, neste momento em que nós estamos aqui, sentados, acomodados, fazendo o evangelho, buscando lições de Jesus e ensinamentos. E quantas pessoas estão dedicando seus momentos, levando algo de bom em benefício daqueles nossos irmãos, que muitos deles perderam tudo. Além de coisas materiais, perderam familiares, ceifaram vidas. A esses nossos irmãos que lá se encontram em auxílio, a nossa gratidão. Eles são nossos irmãos também. E aí, quase terminando, Emmanuel continua. Até agora temos sido pesados à economia da vida, filhos esbanjadores ante o orçamento divino, porque nós somos um projeto divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. E esse final, acredito eu, e entendo assim, é um apelo de Emmanuel a cada um de nós que já temos o conhecimento da doutrina. E não podemos ignorar que tudo isso já está dentro de nós também, esse conhecimento. E ele diz: ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho da nossa tarefa humilde. É o apelo que ele faz a cada um de nós, pelo que já sabemos, pelo que conhecemos. Por acréscimo de misericórdia, nós temos a doutrina espírita a nos falar da vida e a mostrar qual é a nossa finalidade como cooperador divino, cooperador fiel do Criador. Emmanuel finaliza dizendo, então, que somos filhos esbanjadores ante esse orçamento divino, já que somos um projeto em busca de perfeição. Já perdemos muito tempo nas retificações. Por acréscimo dessa misericórdia, já que temos esse conhecimento que ele nos proporcionou, por essa razão, então, por tudo isso que já sabemos, é tempo de cooperar fielmente. Quinta-feira passada, no Vicente Paulo, o Paulo Roberto, da cidade de Bebedouros, ele fez uma palestra com o tema conversão. Ele falou um termo muito interessante que eu gostei. Convencer e converter. Ele desenvolveu maravilhosamente o tema. A doutrina espírita nos convenceu. Nos convenceu nos dando a lição do que somos, do nosso projeto, aquilo que podemos vir a ser um dia. Mas será que conseguiu converter o nosso coração? Fica aí, então, a nossa reflexão para que esse entendimento
possa entrar direto no nosso coração. E eu quero, então, terminar trazendo para nós a leitura de um capítulo de Fonte Viva, que é praticamente isso que nós já fizemos na lição de hoje. O nome da lição se chama Rotulagem. Ela completa, então, a ideia da nossa lição de hoje. E começa assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extinção dos nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, em cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, que nós possamos, a partir deste momento, fazer a nossa vibração, acalmar ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscar as nossas energias positivas de dentro da nossa alma, para que esses nossos pensamentos e sentimentos em forma de vibração possam alcançar os nossos irmãos em necessidade. Que nós possamos, nesse primeiro momento, alcançar aqueles que se encontram com problemas de saúde, estejam eles em seus lares, nos hospitais, estejam acamados ou não, estejam nas casas de repouso, aqueles nossos irmãos que se encontram também nas cadeias públicas, penitenciárias, os andarilhos, qualquer um desses nossos irmãos que se encontram com problemas de saúde, que as nossas vibrações possam ser conduzidas a cada um deles, fortalecendo-os em suas necessidades. Nossas vibrações em favor daqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, vibrações em favor de cada um deles e dos funcionários que lá trabalham, para que eles tenham serenidade, paciência, tolerância no trato com todos eles. Nossas vibrações em favor daqueles nossos irmãos que nesse momento perderam seus entes queridos, não estão conseguindo suportar a dor da perda, para que eles possam fortalecer os seus corações. Fortalecer aquelas pessoas que estão pensando em praticar suicídio, praticar aborto, ou mesmo na tentativa
de praticar um homicídio. Que as nossas vibrações possam chegar aos corações de cada um deles, levando fortalecimento e esperança. Nossas vibrações em favor dos moradores de rua, vibrações em favor dos nossos irmãos encarcerados, que estão cumprindo suas penas, para que eles possam refletir a respeito da vida e possam retornar ao convívio da sociedade, modificados. Nossas vibrações em favor de todos aqueles nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por essas dificuldades, e todos nós sabemos. Fortalecer cada pessoa que perdeu um familiar, fortalecer os voluntários que lá se encontram, levando socorro de todas as formas. Fortalecer cada coração que lá se encontra neste momento. Vibrações em favor do mundo, para os locais que se encontram em guerra, que se encontram em conflito, para que os governantes possam tentar resolver seus problemas através do diálogo, através da compreensão. Que as vibrações deste momento possam alcançar a todos nós que estamos participando deste Evangelho. Possa chegar em todos os nossos lares, fortalecendo cada ser que se encontra neste ambiente, inclusive os nossos animais de estimação. Que nós possamos fazer, então, desta semana, uma semana feliz, uma semana de bastante trabalho e uma semana de bastante colaboração com o nosso Criador. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos Espíritos responsáveis pela direção deste Evangelho online. Que possamos ter, então, uma semana de muita gratidão. E que assim seja.